Vamos falar, falamos sobre a sua carreira, falamos sobre várias coisas legais, né? E aí eu queria pontuar duas coisas. E essa a gente sempre faz aqui. O seu maior acerto e o que você acha que foi o seu maior erro, que também molda a gente, né? Que eu acho que isso é importante a gente falar. Maior acerto, não sei dizer, cara. Porque a gente tenta acertar todo dia, né? Puxa, sei, maior acerto... O maior acerto foi escolher o jornalismo pra fazer, cara. Porque eu acho que é a profissão que mais se encaixa comigo. Eu acho que eu lido com as minhas paixões. Eu amo o futebol como eu amo o jornalismo. Tem gente que faz só porque ama o futebol, né? Que não é, eu amo o futebol como eu amo o jornalismo. Então, acho que poder fazer o que eu realmente gosto e é muito difícil conseguir trilhar um caminho, né, nesse meio que é um meio tão sufocado em vários sentidos, e conseguir caminhar até aqui, né? Não sei qual vai ser o meu futuro, né, daqui pra frente na profissão, mas poder chegar até aqui, então eu considero que acho que as minhas decisões profissionais foram muito acertadas, que elas me ajudaram a chegar até aqui. E erro, cara. Erro a gente também erra todo dia, né? A gente também erra todo dia. Talvez o meu maior erro foi um episódio que ficou até conhecido quando eu trabalhava no esporte interativo. Teve um dia que eu fiz uma piada no intervalo de um programa que passava no YouTube. Eu me desatentei, fiz uma piada que eu não deveria fazer. E teve uma repercussão muito grande. Fui altamente cancelado. Fiquei com muito medo de que minha carreira acabasse ali. Felizmente não acabou. E não deveria acabar mesmo, mas eu fiquei com medo. E foi um erro grande meu ali, mas que também gera aprendizado. Acho que a gente não pode nunca parar de errar. Porque a gente tem que aprender. A gente vai errar. A derrota ensina. Não tem como não errar. Pode cometer o mesmo erro novamente. Isso, não tem como não errar. O que a gente tem que saber é como lidar com os erros e como aprender com os erros. E acertar mais do que errar. Essa é a lógica da vida. Ninguém vai só acertar. E quando a gente errar, a gente tem que saber reconhecer, saber aprender e ter grandeza para lidar com os erros. Acho que esse é um ensinamento que fica pra gente. Zupá, só mais duas então pra gente encerrar nosso papo. E, poderia ficar horas aqui. Se o Zupá tivesse mais tempo, a gente ficaria horas. Só que eu tenho duas questões que eu gostaria de saber de um jornalista de alto escalão como você. Muito Primeiro, como que você vê as SAFs no Brasil hoje? E aí a gente pode até pautar falando mais de John Textor, a família Menino no Galo, no Cruzeiro agora o Pedrinho, e até a questão do City também. Como que você vê essa questão das SAFs no Brasil? Até porque a SAF hoje não é um modelo único, exclusivo, tá chegando, ela tá se moldando de acordo com o futebol brasileiro. A gente tá vendo o Botafogo ser revendido, o Textor fazendo uma nova SAF, enfim. Como que você avalia e se você acha que é melhor ou pior pro futebol? Porque, na minha opinião, SAF não quer dizer sucesso. Né? Não quer dizer. Mas é um caminho que em muitos casos é o único caminho que sobrou para clubes mal administrados durante muito tempo. Pro Botafogo, eu vou citar o Botafogo. Pro Botafogo voltar a ser o que ele era, pro Botafogo ganhar o que ele ganhou no ano passado, não existia outra possibilidade que não a SAF. Não existia outra possibilidade. E pra ele se manter assim, pra ele ganhar em um ano, às vezes existe. Você pode gastar o que o Botafogo, poderia gastar o que o Botafogo gastou pra 24 e quebrar o clube e não pagar pra sempre, mas esse ano ser maravilhoso. Mas pro Botafogo ter uma longevidade do seu tamanho, grande como não existia outro caminho. Pro Cruzeiro sair do buraco que ele estava, quase indo pra Série C, não existia outro caminho. Não é que foi o melhor caminho. Era isso ou a falência. O Cruzeiro ia falir. Sim. Isso outros clubes também. Porque nem todos os clubes têm o potencial de arrecadação de vamos chamar de Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Vamos fechar em 3. Sim. A gente tem São Paulo, mas Flamengo, Corinthians, Palmeiras hoje. Que são clubes que são capazes de se reorganizar, se quiserem, né, e se planejarem a longo prazo, sem um aporte de fora, né? Agora, outros clubes, para competir com estes, não tem, é difícil. O potencial de receita tá... Então a SAF para clubes quebrados, muito mal, virou o único caminho. O que não quer dizer que virar SAF é a solução. Uma SAF boa é a solução. Uma SAF trabalhada é uma solução. O que aconteceu com o Vasco foi bem complicado, né? Então, é isso. O Vasco só tinha um caminho para se reestruturar. Para voltar a ser o Vasco que a gente viu ganhar tudo. Virar uma SAF, porque o Vasco estava quebrado. Mas pegou uma SAF de merda ali, cara. Entendeu? Então, assim, o Vasco tem que se reestruturar. O Galo tem uma dívida muito grande. O Botafogo, a SAF foi fundamental para o Botafogo, mas agora vive um momento de instabilidade. Então, assim, eu acho que é um caminho
sem volta para grande maioria dos clubes brasileiros. Não, São Paulo e Corinthians estão no caminho da SAF. Corinthians tenho dúvidas, São Paulo acho que no médio prazo acho que vai virar. Corinthians não deveria precisar. Sim. O time que fatura o que fatura... Por ano, mas eu tenho dúvidas se o Corinthians vai conseguir andar com as próprias pernas por falta de gente capaz e gente interessada em fazer. Muita sacanagem que acontece lá dentro. Mas é um caminho. E dentro dessa SAF que você vê, alguns clubes, né, vendem 90% do clube. Você acha que a ideia é vender só o departamento de futebol, social, tudo? A questão é muito ligada assim, quem vai comprar, quem vai botar muita grana, vai botar muita grana para comprar, para não ter controle, para botar menos, né? Eu não sei percentualmente qual é o ideal. Eu acho a SAF, até agora, de todas as que eu vi, a mais redondinha é a do Bahia. Porque é um grupo robusto. Você vê que é um trabalho que não tá dando um passo maior que a perna, tá andando no ritmo normal. A do Red Bull também, acho, né? É que o Red Bull é mais do que SAF. O Red Bull já não é. Já é outra por exemplo, um cara que é pouco falado, porque teve alguns ruídos, mas a SAF do Ronaldo, ela foi fundamental pro Cruzeiro. Sim. Claro que a SAF do Pedrinho permite ao Cruzeiro dar um passo que a SAF do Ronaldo não daria. Sim. O Ronaldo tinha um limite, um teto. O Ronaldo é muito rico, mas tem um teto de investimento ali. Sim. Agora, pegar o Cruzeiro onde pegou e entregar o Cruzeiro pronto pro próximo passo, o passo que o Ronaldo deu com o Cruzeiro foi um passo que ninguém queria dar. Tirar o time da lama. Literalmente, cara. E preparou e tinha um teto. E aí, se ele fez um bom negócio, por quanto ele comprou, por quanto ele vendeu, não é a questão. Mas para o Cruzeiro, foi uma retirada da lama, assim, para colocar perto, para enxergar o horizonte, fundamental. Sim. Então tem clubes que não tem. Eu acho que no médio e longo prazo, para competir com as grandes potências, não vai. Se não tiver SAF no médio e longo prazo, a gente vai ter um abismo grande entre. Por mais que existam 12 grandes, a gente vai ter um abismo de receita muito grande. Então o caminho para os clubes se manterem competitivos e competir com o que o Flamengo pode gerar de receita, o que o Palmeiras gera de receita, o que o Corinthians pode vir a ser, se algum dia ele se refundar, como política, é vender, é ter uma porta de fora. E a última, então, eu vi uma análise sua e eu acho que você foi cirúrgico quando você falando de Neymar. E a gente tá vivendo meio que um looping eterno e uma cíclica que... Só ver as últimas semanas. Cara, eu queria que você pudesse reproduzir aqui, porque isso. Realmente, eu acho que, novamente, você foi cirúrgico no entendimento do que é o Neymar hoje. Você pegar, eu não sei que dia que foi, mas não faz muito tempo. Teve Santos e Juventude no Morumbi. Sim. Duas semanas atrás. E a gente teve agora Santos e Vasco. Depois de Santos e Juventude, as pautas dos programas todos eram: Neymar tá pronto pra voltar pra seleção? 2 semanas depois do Santos tomar um pau do Vasco que tomou, não tem como o Neymar ser convocado. Então esse é o looping. A gente vai de Neymar, tá pronto pro Neymar, acabou, a cada sequência. É claro que isso se justifica pelo tamanho do Neymar, pela crise do futebol brasileiro, crise da seleção brasileira. O Neymar a discussão sobre Neymar na seleção, ela só existe da forma que existe porque o Brasil não ganha nada há 20 e tantos anos. Né? Se a seleção fosse uma seleção forte, independentemente do Neymar, a discussão sobre a volta dele seria menor, né? Então a gente fica no imaginário de que o Brasil vai voltar a ser um time capaz de ganhar a Copa se o Neymar estiver junto com essa molecada. E eu nem acho que seja isso. Mas a gente vive um looping, porque a gente fica esperando a volta de um Neymar que eu não sei se vai voltar. Eu não acho que o Neymar, foi exatamente o que eu falei no vídeo. O que o Neymar tem jogado, a gente identifica como algo que a seleção precisa ter? Não. O Neymar não fez nada que justificasse a volta dele para a seleção. Ele só minutou. Então, mas a simples minutagem dele já vira um motivo porque a gente imagina que ele possa recuperar em algum momento o futebol que ele já teve. Então, se o Neymar for convocado pelo Ancelotti segunda-feira, né? Aliás, quando for pro ar já vai ter convocado. Né? Sim. E se o Neymar estiver convocado pelo Carlo Ancelotti, não é pelo que ele está jogando. É só porque ele está jogando e apostando no Neymar de algum momento. Porque justificar a convocação, tecnicamente, você não se justifica. Tem pelo menos 10 jogadores na posição dele que jogam mais do que ele hoje. Sim. E o ponto do Neymar, pra mim, que eu acho que é um ponto de reflexão pra todo mundo, cara, o Neymar é um craque. Ele é o diferente. Claro que... Ele tem eu acho que ele tem que estar no grupo. Mas ele tem que ser honesto com ele mesmo. Às vezes eu vejo, e eu concordei com o que o Luxemburgo falou, o Neymar tem um ego tão grande que ele acha que ele não pode ser criticado. Ele acha que ele foi acostumado. Ele foi acostumado, assim, o Pelé, meu avô falou, eu vi uma vez a torcida do Santos, não foi uma vez, mas eu já vi os torcedores do Santos xingando o Pelé. Isso aconteceu. Isso faz parte, porque o futebol é humano, o futebol é passional. Então eu acho que, assim, a postura do Neymar tem que ser muito mais dentro de você vem para ajudar ou você quer ser o cara badalado, a 10 e a faixa, a caixinha de som.
Porque eu acho que ele vai ajudar. Agora. Assim, se a lista dessa segunda-feira fosse a lista da Copa do Mundo, eu pensaria, talvez para ter no grupo e ver o que é que rola. Mas eu não vejo nenhuma urgência de ele ser convocado. Sim. Não acho que ele mereça ser convocado. Eu acho que o Brasil é capaz de ganhar a Copa sem o Neymar. Essa ideia de que o Brasil só ganha a Copa se o Neymar tiver, para mim, é uma ideia utópica. Copa do Mundo não é um campeonato do melhor time, é um campeonato de um mês ali. A Argentina não era o melhor time. De longe. Ganhou por causa do Messi, mas o Neymar não é o Messi. São jogadores diferentes. O estágio atual do Neymar, o Messi nunca teve como o Neymar tá agora. Né? Sim. O Messi seja mais velho do que o Neymar. Acho que o Brasil é capaz. É claro que com o Neymar bem, o Brasil tem mais chance, mas o Neymar bem a gente não tem visto. Né? Então, o Neymar é uma figura muito complexa, né? Sim. E tem eu tenho 1 milhão de críticas que eu poderia fazer sobre ele. E acho que outras tantas que fazem poderiam não ser feitas. Sim. Uma coisa que eu acho que ajuda a explicar o efeito Neymar e torna ele muito complexo, o Neymar é o primeiro craque brasileiro 100% inserido nessa era de rede social. E isso transforma os caras. Você pega as celebridades, não só do esporte, mas também do esporte, os popstars do esporte, da era Neymar pra frente, de 2010 pra frente, que é a era totalmente integrada à rede social, são figuras que são complexas. Sim. Seja por questões de saúde mental, seja por questões de comportamento, seja por eu acho que a rede social infantiliza muito as coisas. Sim. E muitos desses popstars são popstars infantilizados. Eu acho que o Neymar é uma figura muito infantilizada. A bolha, né? Então, assim, ele tem várias questões que eu posso aqui criticar. Mas eu acho que ele também é consequência, ele é o primeiro produto do nosso futebol brasileiro, da primeira prateleira, 100% da era digital. Isso faz com que ele seja uma figura mais exposta também. E aí, erro da carreira de criar uma bolha em que ele é o intocável. Eu acho que esse é o grande erro da carreira do Neymar. Exatamente. Alguém para falar as verdades que ele não quer ouvir. Porque isso é muito importante para todos nós. Exatamente.